O desfile da Acadêmicos de Niterói, em homenagem ao presidente Lula, sofreu muitas críticas. Depois desse desfile, a escola de samba viu toda essa polêmica ser também fora da avenida. A Frente Parlamentar Católica e a Frente Parlamentar Evangélica no Congresso criticaram o desfile feito pela escola de samba que homenageou o presidente Lula. As duas bancadas afirmam que esse conteúdo exibido desrespeitou a fé cristã, que vão acionar o judiciário e também órgãos de controle. Ao longo desses 79 minutos, a agremiação narrou desde a infância do petista no Agreste de Pernambuco a sua terceira eleição como presidente da República. Mas o que causou polêmica nos últimos dias foi que uma dessas alas do desfile, que representava as famílias conservadoras dentro de uma lata de conserva. O ex-presidente Jair Bolsonaro também foi representado nesse desfile, mas ali de forma provocativa, como um palhaço preso com uma tornozeleira danificada em um também desses carros alegóricos da Acadêmicos de Niterói. A gente também separou um trecho dessas manifestações contra os desfiles para você. Vamos acompanhar aí na tela. Em uma nota divulgada ontem, a Frente Católica disse ter recebido a apresentação com indignação e que a liberdade religiosa ela tem que ser respeitada tal qual como a artística, mas também defendeu ali a apuração dos fatos e também uma eventual responsabilização do caso sejam confirmadas irregularidades no desfile. Aí a gente está acompanhando essa aí a nota da Frente Parlamentar Católica. A Frente Parlamentar Evangélica também repudiou o que chamou ali de conduta desrespeitosa e afrontosa. Afirmou também que é inadmissível que manifestações culturais promovam escárnio contra a fé cristã e também criticou o suposto financiamento público do desfile e informou que vai acionar a Procuradoria-Geral da República e o Judiciário pedindo também a punição dos responsáveis. Essa aí é a nota da Frente Parlamentar Evangélica. E aí o que também aconteceu? No meio de toda essa crise, o perfil do Senado Federal também fez um post sobre o que é intolerância religiosa. Essa publicação aí nas redes sociais do Senado Federal indicou quais são os tipos de intolerância previstas no Código Penal brasileiro e disse que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Quero aproveitar aqui e chamar a Larissa para nossa conversa, porque toda essa polêmica começou com a discussão se esse desfile em homenagem ao presidente Lula seria propaganda antecipada ou não. O governo até calculou ali se o presidente Lula iria ou não a esse desfile, qual que seria esse desgaste, mas Lula acabou indo, compareceu a Sapucaí. Mas o que a gente está vendo agora, o que parece é uma questão que vai além dessa discussão de antecipação eleitoral, né? Esse desfile pode ter piorado, inclusive, a relação do governo com essas alas mais conservadoras, que o PT e o Lula já têm uma dificuldade histórica de diálogo, né? As últimas pesquisas Quest, que a gente até mostrou aqui na primeira análise, mostram que esse distanciamento do Lula, esse setor evangélico, só cresce, né? Apesar dos recentes acenos, né? A gente já falou bastante aqui, a equipe de O Tempo em Brasília também lembra que foi a indicação de Jorge Messias, que é evangélico, ao STF, e também, recentemente, no fim do ano passado, o governo reconheceu a música gospel como uma manifestação artística brasileira. Mas esses acenos, Larissa, parece que não estão dando resultado ali, porque a situação agora com o carnaval pode ter piorado, né? Tem quem minimize, né, esse fato, falando que tem muito tempo até a eleição e esse assunto vai acabar perdendo força até outubro, mas é inegável que o governo vai ter que trabalhar agora. Larissa, o governo estava esperando de fato toda essa polêmica e como que isso pode ter impactado o Palácio do Planalto e também pode comprometer inclusive as votações e a base do presidente Lula, porque a gente está vendo, a direita está unida e tem conseguido viralizar esse assunto. Pois é, Letícia, eu acho que você faz apontamentos muito relevantes em relação a como isso, vamos colocar aqui em outras palavras, né? Como que o rebaixamento da escola acabou dando munição para a oposição. Deu munição para a oposição, que consegue ali, né, unificar os discursos, principalmente nas redes sociais. Então, é algo, como você disse, que viraliza muito facilmente, é facilmente compartilhado ali por quem já acompanha, já vota,
em candidatos da direita. Enfim, dá essa munição para a oposição, e quando você dá a munição para a oposição, você facilita a organização dessa oposição, não só no ambiente virtual, mas isso também em algum momento pode ir para a prática, como você mesma disse, Letícia, para votações no Congresso Nacional, né? Vai ali mais fortalecida, mesmo que seja algo pontual. A gente está falando de um rebaixamento de uma escola de samba que fez uma homenagem ao presidente Lula. Pode parecer algo que é só um detalhe perto da grandiosidade, da magnitude de algumas das votações que a gente pode ter nas próximas semanas no Congresso Nacional, mas a gente precisa sempre analisar do ponto de vista simbólico, né? E também do ponto de vista de como que isso acaba dando, entre aspas, mais audiência para a oposição. Bom, Letícia, nós temos aí como, digamos, uma grande prova para a gente saber se de fato esse é um dos fatores que vai contribuir para esse discurso mais homogêneo da oposição e para um fortalecimento dessa oposição no Congresso Nacional. Talvez a principal votação que está no radar aí nesse início, nessa virada pós-carnaval, é justamente o PL da dosimetria, o projeto de lei que reduz as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. A oposição vem desde o ano passado cobrando que o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, marque a sessão conjunta de deputados e senadores para que o veto do presidente Lula ao projeto seja derrubado. A oposição articula, portanto, essa derrubada. E quando ela já vem fortalecida com um fato, né, que ligou ali, a gente está falando de direita, mas a gente tem variações ali, nós temos diferentes alas, vamos colocar assim, dentro dessa direita. Então, vai unificando essas alas, vamos ver como é que isso pode se traduzir nessa articulação em torno, por exemplo, da análise do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. Estou aqui citando um exemplo. E aí, a gente olhando agora para o âmbito do governo, né? Como é que fica a situação do governo, Letícia? Eu acho que você tocou num ponto, e a gente viu pelas notas, tanto da frente evangélica quanto da frente católica, né? Que desgastou ainda mais. Você citou as últimas pesquisas, principalmente quando a Quest faz essa avaliação. O governo tem uma dificuldade em dialogar com os evangélicos, vem dando alguns passos, ainda que simbólicos, na tentativa de aproximação com com os evangélicos, mas quando isso acontece, né, como eles foram retratados ali na escola de samba que estava homenageando o presidente Lula, isso acaba desgastando, provocando um desgaste, né? E aí é como se a cada alguns passos ali para frente que o governo vai dando na tentativa de reaproximar, de aproximar dos evangélicos, quando acontece uma coisa dessa que gera tanta repercussão, né? Porque está gerando muita repercussão nas redes sociais. Carnaval é algo que o brasileiro acompanha, ainda que não vá ali para o bloco, ainda que não vá num desfile, é algo que o brasileiro acompanha, então acaba gerando muita repercussão. Então, são vários pontos, né? Quando a gente pega esse assunto, são vários pontos que podem sim ter algum desdobramento, ter desdobramentos no âmbito, digamos, mais pragmático nas próximas semanas. E, claro, vamos ficar de olho ali no Congresso Nacional e monitorando também as redes sociais. Eu só queria trazer um dado, Letícia, que eu achei muito interessante, que foi, na verdade, o Estadão que levantou, a partir de uma verificação feita pela Ativa Web Data Lab, dizendo que o seguinte: no domingo, as menções nas redes sociais sobre o desfile eram equilibradas ou levemente positivas, entre aspas, e aqui citando, tá? O Estadão, em relação a acadêmicos de Niterói. 2 dias depois, o cenário muda e as menções negativas acabam dominando aquele debate. O levantamento mostra, portanto, que o eixo saiu do carnaval e foi para família e valores. Então, a gente vê
essa mudança, né, depois que acontece, enfim, o desfile, como que isso de fato repercute nas redes sociais. Então, Letícia, eu acho que vamos ficar atento a possíveis impactos e quais serão esses impactos a partir das próximas semanas diante de toda essa repercussão, né? E aí, Larissa, só trazendo um outro ponto aqui também, eu também queria trazer alguns números. Quem me lembrou também foi até a Mariana Reis, que é a nossa produtora, né? Foram, desde quando começou, né, toda essa polêmica do desfile, desde quando aconteceu esse desfile, foram ao menos 12 ações na justiça para poder questionar. Essas ações ali, elas vêm desde parlamentares a partidos da oposição também, e que citam ali possíveis casos de propaganda antecipada em prol ao presidente Lula, abuso de poder político e econômico e uso indevido de recursos públicos, e também tem alegações ali de preconceito a essa questão religiosa contra os evangélicos. Mas, Larissa, só um último ponto, né? Porque no início dessas discussões, muito estava sendo se falado se esse desfile seria ali uma propaganda antecipada. Tem algo ali previsto no TSE, algum julgamento em relação a isso? Ainda não, Letícia, ainda não, nada marcado, então é algo também que é um tema que a gente vai precisar ficar acompanhando também. Pois é, e aí só pra gente fechar esse tema, né, porque foi muito criticada a escola, mas aí a Acadêmicos de Niterói rebateu todas essas críticas e chegou a afirmar que as fantasias, elas fazem referência ali à defesa da chamada família tradicional, que é formada por exclusivamente homens e mulheres e filhos, além de enumerar grupos associados ao neoconservadorismo. E a gente está acompanhando, né, qual que foi esse posicionamento aí da Acadêmicos de Niterói, que ela fala o seguinte, que durante todo o processo carnavalesco, a agremiação foi perseguida, que sofreu ataques políticos e enfrentou setores conservadores e, de forma ainda mais grave, segundo a escola, eles lidaram com perseguições vindas de gestores do próprio carnaval carioca. E aí, então, esse é o posicionamento aí da escola de samba, e eu te convido, você que está aqui nos acompanhando, a participar da nossa enquete e deixar seu comentário aqui também. Tô vendo aqui muitos comentários de gente falando que sim, foi propaganda antecipada, tem gente criticando, falando que não, foi só uma homenagem ao presidente Lula. A gente tem aqui até alguns comentários falando que não tinha o número ali do PT nesse desfile, então não pode ser considerado propaganda antecipada, até porque a gente não tá no período eleitoral, mas esse é um assunto aí que a gente tá vendo, como a gente mencionou, diversas representações ali de parlamentares e partidos políticos, que o TSE em algum momento ali vai ter que se manifestar qual que vai ser esse posicionamento, se foi Letícia, ou não. Oi. Só fazer uma observação sobre a pergunta que você me fez há pouco. Eu recorri a uma matéria bem completa, inclusive, do nosso setorista de judiciário, o repórter Gabriel Ferreira Borges. Convido quem está nos acompanhando também a dar uma olhadinha lá em otempo.com.br. Ele dizendo o seguinte, né, sobre essas representações aí anunciadas e apresentadas. O plenário ainda vai julgar o mérito das representações feitas pelo Novo e Missão, porque rejeitou apenas as liminares, e as queixas-crime estão sobre a mesa do Ministério Público Eleitoral para um parecer. Ainda não está claro, de acordo com essa reportagem do Gabriel, se as acusações voltarão ao pleno ainda sob a presidência da Carmen Lúcia ou só sob a presidência de Nunes Marques, que é quem vai assumir, é o ministro que vai assumir o comando do Tribunal Superior Eleitoral a partir de maio, Letícia.